Ter um jardim em casa é o sonho de muita gente. Mas e quando se mora em apartamento ou em uma casa sem quintal? Difícil? Nem tanto. Aliando criatividade ao ambiente, é possível sim deixar o seu cantinho muito mais verde. E quem vai mostrar isso pra gente é o Fernando Serri. Olá, Fernando, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por nos receber aqui no seu cantinho de trabalho. Fernando, como unir a paixão pelas plantas com a falta de espaço? Olha, hoje em dia é possível fazer um jardim em qualquer espaço, tá? Apartamento, varanda. A única coisa é que não dá para trabalhar, às vezes, diretamente com a terra em floreiras. Então, temos opções de vasos, tá? Tem vários tipos de vaso para ambiente interno e ambiente externo, né? Inclusive, hoje tem um vaso que ele é de polietileno, que é um material leve, né? Porque a gente tem que se preocupar muito com esse excesso de peso numa laje, porque normalmente os prédios nem sempre foram calculados para receber uma carga muito alta, né? Então, é possível fazer, sim, uma coisa bem bacana, trazer a natureza para dentro desses espaços, né, com plantas, vasos, plantas em vasos na parede, cachepôs, enfim, tem uma infinidade de coisas que dá para trabalhar. E é isso que você vai estar mostrando para o nosso público de hoje. Isso, nós vamos explanar para todos vocês de casa, né, como que a gente deve montar um vaso para não ter problemas futuros, né, e para que a planta desenvolva bem naturalmente. Tá? Vamos lá, então. O primeiro passo é a escolha do vaso, Fernando? Exatamente. Hoje nós estamos escolhendo um vaso de polietileno, que ele, além de ser leve, ele é um vaso que tem algumas vantagens do tipo que não passa umidade, né? Porque normalmente, com o passar do tempo, começa a soltar tinta, enfim, por causa da umidade, né? Então esse vaso é um material novo, uma coisa bacana, que não causa esse tipo de problema, tá? Bem leve, né, Fernando? Bem leve, né? E também tem um design todo bonito, que combina sempre com a casa, uma cor boa também. Exatamente. Inclusive, ele tem umas ranhuras que depois de montado dá a impressão até de ser um vaso de pedra, né? Então, um material bem bacana, tá? E existe uma infinidade de vasos, né? Então, dá para realmente fazer uma composição legal. Lógico, necessariamente é bom ter um trabalho de um paisagista acompanhando para que, né, o conjunto em si fique uma coisa agradável, né? A novidade no mercado, então, é esse vaso de polietileno. Exatamente. Um material bom, leve, não risca o chão, né? Então é uma coisa bem bacana para ambientes internos. Agora, o próximo passo tem a ver com a escolha da planta. Qualquer uma se adapta dentro de casa, ao vaso ou não? Não, existem plantas de ambientes interno, né? Existem plantas de meia sombra que suportam até um ambiente de varanda, existem plantas de sol pleno, tá? Hoje a gente vai estar trabalhando, escolhendo uma planta de ambiente interno, que suporta até um certo ponto a falta de luz, tá? Então a planta que a gente está escolhendo hoje, né, é um lírio gigante, um espatifilho, né, uma planta que vai bem em ambiente interno, né? Muito usado em partes de sala, enfim, todo o ambiente interno de uma casa, tá? Então o primeiro passo é sempre se preocupar com a montagem do vaso, tá? E nós vamos falar já sobre a drenagem do vaso, que é muito importante, tá? Então é necessário que se coloque alguns cacos de telha ou pedra maiores sobre o furo do vaso para evitar que uma segunda camada de pedra tampe esse furo do vaso, tá? Essa segunda camada que eu estou me referindo, né? Eu escolhi aqui uma argila expandida, que é um material leve, né? Que facilita a drenagem do vaso, tá? Certo. Então depois que colocamos alguns cacos maiores, a gente pode fazer uma camada com material de granulometria menor. No caso, a argila expandida aqui hoje, tá? Então coloca-se uma camada de argila expandida. Na sequência, a gente precisa utilizar esse tecido, conhecido como bidim, né? Ele tem uma drenagem muito rápida, né? E ele vai segurar todo o material sólido, ou seja, vai estar atravessando por ele apenas a água que você vai estar molhando nos vasos. É um paninho praticamente, É um paninho, né? exatamente, é um tecido. Ele é próprio porque ele tem uma durabilidade grande, né, estando em contato com a água, tá? Qualquer loja de jardinagem Você encontra esse tipo de material, tá? Certo. Então depois que nós fizemos a camada de pedra, a gente obrigatoriamente deve colocar esse bidim cobrindo essa camada, tá? Aí na sequência, a gente precisa sempre levar em conta a altura do torrão da planta, tá? Então nesse caso, a gente vai ser necessário colocar uma camada de terra embaixo, para que a gente não encubra
as folhas da planta, ok? Certo. Então tem que ficar atento para não cobrir as folhas da planta. Exatamente. Sempre na hora de montar o vaso é importante, quando for uma planta que tem um caule lenhoso também, nunca tampar o caule da planta, tá? Que aonde acaba a raiz, começa o tronco, chama colo. Esse lugar nunca pode ser tampado com terra. Ele tem que sempre ficar... morre. Exatamente, a planta morre. Ou seja, a altura do torrão da planta sempre tem que ficar na altura final do vaso montado. Ok? Então, olha, a gente também tem que levar muito em conta o tipo do material que vai ser utilizado. No caso aqui, é uma terra vegetal preparada, né? Que tem uma aeração grande, né? Ela não se compacta, você pode ver que se aperta, depois ela já esfarela rápido, tá? Uma característica de uma terra boa é que ela não suja a sua mão, tá vendo? Fica algumas foligezinhas, mas ela não fica aquela mancha de terra. Então ela é uma terra vegetal boa, tá? E que tem uma boa drenagem, porque senão isso com o tempo fica compactado e a raiz da planta não consegue desenvolver, tá? Nada de pegar terra em qualquer lugar, por exemplo, no quintal de casa ou do vizinho. Não, é lógico que é possível montar uma terra vegetal em casa, né? Mas é um pouco